Fala pessoal, tudo bom? Pedro Ramuno aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. E o objetivo desse vídeo, a origem desse vídeo foi de uma caixinha que eu abri no Instagram, falando para as pessoas perguntarem o que queriam, o que quisessem, e aí acabou surgindo uma pergunta relacionada à pós-graduação, LLM, mestrado, MBA, e naquelas respostas rapidinhas de Instagram, algumas pessoas depois pediram para gravar um vídeo um pouco mais longo, porque eu também não deixei nada salvo lá, porque Instagram é exclusivo. E justamente por isso resolvi gravar algumas poucas palavras para tentar responder e ajudar a responder para aquelas pessoas que chegam num momento em que se formam e aí decidem ou estão para decidir o que fazer. Ou estão para decidir o que fazer do ponto de vista de aprimoramento acadêmico, aprimoramento profissional. E eu tenho percebido que a quantidade de informações equivocadas que têm sido compartilhadas, e que isso já não é de hoje, são muito grandes, acabam sendo muito grandes. Então vamos partir de uma premissa muito clara. A pessoa em direito se graduou. Ela tem a opção de trabalhar, ela tem a opção de se aprimorar, viajar, fazer o que ela bem entender. Se for se aprimorar acadêmica e profissionalmente, por meio de ensino formal, a gente acaba tendo dois grandes grupos de oportunidades. O primeiro é a pós-graduação lato sensu, e o segundo é a pós-graduação stricto sensu. Vamos começar pela pós-graduação stricto sensu. A pós-graduação stricto sensu basicamente engloba mestrado e doutorado. O objetivo é a formação acadêmica com o intuito de exercer a pesquisa acadêmica e também com o intuito de promover, de desenvolver e formar um docente. A rigor, quando a gente pega um mestrado acadêmico, a função é justamente essa: formar um pesquisador que possa estar habilitado para o exercício da docência. No Brasil, a gente não tem propriamente licenciatura em direito, mas na prática acaba se exigindo ao menos um título de mestre para o exercício da docência na educação formal. Pense em faculdades de direito, por exemplo. Então, o mestrado acadêmico é para quem quer desenvolver pesquisa e para quem quer também almeja uma carreira acadêmica no sentido de uma carreira docente. E aqui muito importante, carreira acadêmica não é a mesma coisa que carreira docente. A carreira acadêmica ela engloba um pool de coisas, que vai desde a docência, que é o dar aula, pesquisa, orientações de trabalho acadêmico, outras atividades administrativas relacionadas ao mundo das escolas, das faculdades de direito. Já a pesquisa apenas, entre aspas apenas, é para quando você quer desenvolver trabalhos de pesquisa, ser um pesquisador, que é uma carreira pouco desenvolvida no Brasil, são pouquíssimos os núcleos de pesquisa jurídica que permitem uma dedicação exclusiva a isso, mas acaba também sendo uma atividade possível de ser desenvolvida. Já quando a gente olha para o doutorado também está no âmbito da pós-graduação stricto sensu, e na origem, analisando os documentos do MEC, ele tem uma função muito mais clara de formação docente. Formar um professor. Formar alguém para dar aula e desenvolver carreira e atividade acadêmica naquele pool que a gente acabou de falar. Então, pós-graduação stricto sensu tem esse viés. Existe também, aqui um parênteses, o mestrado profissional, que acabou não pegando tanto no Brasil, mas está também inserido na pós-graduação stricto sensu e se difere do mestrado acadêmico por ter uma abordagem mais prática, com o objetivo de formação também de profissionais docentes. O mestrado acadêmico ele surgiu, as primeiras discussões, com o objetivo de formar professor, mas com um viés, uma abordagem mais prática. Então, se você quer seguir carreira acadêmica, mestrado, doutorado, para ser pesquisador, ser professor, é o caminho ideal. É o caminho ideal. Se você não quer seguir carreira acadêmica, não é o caminho o mestrado acadêmico, o doutorado, a pós-graduação stricto sensu no geral, porque não vai agregar para aquilo que você está buscando. Apesar de existir uma verdadeira tara em alguns escritórios de advocacia, em algumas iniciativas profissionais, por advogados
e profissionais do direito em geral com carreira acadêmica e titulação acadêmica. Isso eu já adianto para vocês, depois posso até gravar um outro vídeo sobre o assunto. Título acadêmico não traz cliente. Título acadêmico não necessariamente faz você cobrar mais se você é advogado. Título acadêmico não vai fazer o seu escritório bombar. Não é para isso que serve. Tem uma função clara de desenvolvimento de uma atividade acadêmica e docente. Já no âmbito da pós-graduação lato sensu, é um grande pool que entra todo o resto. É um piscinão que está todo o resto. Na pós-graduação lato sensu, entra curso de extensão, curso de educação executiva, LLM, pós-graduação, especialização, todo o resto que não é mestrado acadêmico, em certa medida profissional e doutorado. Tá tudo aqui. Vamos tentar entender um pouco a diferença entre eles, que são muito mais no discurso, na maior parte das vezes, do que na prática. Cursos de extensão, cursos de curta duração, normalmente, como o próprio nome diz, tem menor duração, vamos colocar até 48 horas, às vezes 60 horas aula, e tem como objetivo principal atribuir conhecimento para o participante. É para isso que serve. A pessoa vira e fala assim, não, eu faço porque eu quero certificado. Não é bem a função. Apesar de a gente ter bastante no Brasil esse movimento de reciclagem acadêmico, que a gente chama, que basicamente a pessoa faz para requentar o currículo. Eventualmente não cursou uma faculdade entendida pelo mercado como, abre aspas, de primeira linha, o que é um absurdo, esse tipo de requisito profissional, mas ok, e faz aí uma pós-graduação, uma certificação no geral, com o objetivo de requentar o currículo e falar, não, agora eu tenho um certificado de uma instituição A, B, C ou D. Então, são cursos mais focados em conhecimento, algo mais verticalizado, de curta duração, com esse objetivo. Quando a gente olha para pós-graduação, no sentido de uma especialização no geral, pós-graduação em processo civil, em direito empresarial, em mercado de valores imobiliários e por aí vai, normalmente são cursos de maior carga horária, às vezes superam 400 horas aula e que têm como objetivo formação de conhecimento. O foco, ele é conteudista e pode também ter foco em competências relacionadas ao fazer com algo mais prático, mas o maior foco, e a gente observa isso nos programas, na formatação das aulas, na composição do quadro docente, é conteudista. Então é muito comum a gente receber a recomendação e escutar das pessoas, se formou, faz uma pós. Normalmente esse tipo de pós, esse tipo de especialização, com esse objetivo de aprimorar conteúdo. Notem que apesar de também ser pós-graduação lato sensu, os LLMs, os LLMs, que estão cada vez mais difundidos no nosso mercado educacional aqui no Brasil, eles acabam tendo aqui no Brasil um recorte um pouquinho diferenciado. Via de regra, tem uma carga horária um pouco menor do que a gente observa numa pós-graduação lato sensu normal, geral, tradicional. A gente costuma ver algo em torno de 360 horas aula, difícil passar isso. Normalmente é endereçado para um público mais premium, ou seja, com uma mensalidade e matrícula mais elevadas e com um desenho de curso diferenciado, que não foca no conteúdo em si, apenas, mas com foco muito mais prático, com discussão de casos práticos, execução de atividades práticas, e a principal característica que a gente observa no mercado para esses cursos é o foco muito grande em networking. Acaba sendo um ambiente propício para a realização de networking, via de regra, porque o público, a classe, os alunos, eles têm um tempo de formação um pouquinho mais elevado. Normalmente ele é desenhado no Brasil, na maior parte dos exemplos, para quem tem 3, 4, 5 anos de formado, então acaba tendo um foco muito maior em discussão, em debates e networking. E por isso que a gente vai falar que é um segmento premium. Tem também uma questão importante que muitas pessoas falam o seguinte: estou fazendo um mestrado, quando é um LLM. Não é correto.
mestrado no Brasil é pós-graduação estrito sensu. Se você está fazendo um LLM, apesar de no exterior, nos Estados Unidos, isso te dá o título de Masters of Law, isso não significa que é um mestrado para fins brasileiros. E eu vou conversar e vou falar um pouquinho sobre isso na sequência. Então, o LLM, e assim como uma pós-graduação, acaba tendo uma diferença temporal. A pós-graduação tradicional, especialização tradicional, vai focar mais no início da carreira profissional, enquanto o LLM a rigor é num segundo momento. A rigor, porque a gente tem visto na prática uma grande quantidade de alunos recém-formados que ingressam no LLM. Não é o ideal, mas acaba acontecendo. Muito em razão das grandes instituições fazerem um student shopping para conseguir querer ter aluno para fechar a turma. Existem alguns cursos que algumas instituições oferecem voltadas para esse público mais jovem. Jovem no sentido de tempo de formado, que seriam os LLCs, que são endereçados para esse momento, algo mais com uma abordagem global, de várias áreas, menos especializado, e que também acaba, apesar de premium, tendo essa abordagem mais conteudista, ligeiramente mais conteudista. Também é comum, para diferenciar o LLM da pós-graduação tradicional, da especialização tradicional, que no LLM a gente tenha carga horária, isso é super interessante e prudente, apesar de algumas instituições, por alguma razão, quererem tirar isso, destinado a matérias e módulos não jurídicos. Então, num LLM em empresarial, é prudente você ter conhecimentos de matemática financeira, você ter conhecimentos relacionados à contabilidade empresarial, para ter essa abordagem mais global. Não é você se tornar um especialista em contabilidade, mas saber dialogar com o profissional de contabilidade acaba sendo algo super interessante que esses cursos acabam oferecendo. Olhando então para todo esse cenário, a gente pode eventualmente encontrar algumas pessoas que falam, não, tem que fazer o LLM fora. E aí a gente tem excelentes instituições, tanto nos Estados Unidos, na Europa, as Ivy League, a gente tem Leiden, que é super boa, na Holanda, e por aí vai. Exemplos, tá? Tem muitos outros, mas só a título de exemplo. O LLM fora, que dá o título de Master of Law, algumas pessoas acabam atrelando cara crachá que fez o LLM fora tem mestrado aqui no Brasil. Não funciona assim. Você tem um título de LLM no exterior. Para virar um mestrado no Brasil, tem que ser revalidado. E é um procedimento que algumas universidades fazem e não necessariamente é fácil conseguir, porque os requisitos para um mestrado acadêmico no Brasil são diferentes dos requisitos de um LLM e depende do programa de LLM. Às vezes a gente tem no Brasil uma carga de horas-aula superior, a necessidade de uma elaboração de uma dissertação que às vezes o programa do LLM lá fora não tem. Então não é uma relação de cara crachá. Não significa que você fez lá fora um LLM, você vai ser mestre aqui. A rigor precisaria da revalidação, apesar dos profissionais falarem, não, fiz mestrado na NYU. Não é esse o cenário. Fez LLM lá fora, tem o certificado, o título de conclusão da LLM lá fora. Quero mestrado aqui, utilizando o LLM, precisa revalidar. Então tem essa diferença grande. E nos Estados Unidos, o LLM ele acaba, para quem é estrangeiro, virando ambiente de networking. Mas para quem é local, acaba tendo a função da pós-graduação, especialização de quem sai da faculdade. Então tem uma visão muito diferente entre o que é lá fora e o que é aqui no Brasil. A abordagem é um pouco distinta. A gente acabou modelando o nosso programa de LLM, olhando para quem ia lá para fora, que normalmente, nos grandes escritórios, aquele advogado pleno alto que ia para fora para voltar um sênior baixo para ir começar a corrida pela sociedade, a gente modelou para esse profissional. Por isso que coloca, o LLM é para quem já tem mais tempo de formado. É diferente da abordagem para o local, nos Estados Unidos, que é de onde a gente transplantou e importou esse programa. Se você faz um LLM no Brasil, o que você tem? Qual que é seu título? A rigor, você não é mestre. Não é um Masters of Law, você não traduz isso. Você é um especialista. Se cumprir com as exigências do mestre, do MEC, para que seja um especialista. Então, o LLM, assim como a especialização, é tudo especialização, só que a gente muda o tipo de segmento. Para quem que é recomendado um LLM, para quem que é recomendado uma pós-graduação lato sensu no geral?
para quem quer uma abordagem mais prática no geral. Se você quer uma abordagem prática, não é mestrado que você tem que fazer, mestrado acadêmico, doutorado, é um curso mais prático. E a gente tem que deixar isso muito claro, e ter isso muito claro, porque, querendo ou não, a abordagem do mercado acaba desvirtuando isso. Não existe uma equivalência entre mestrado e LLM. Não há essa equivalência. Nem deveria ter, porque os objetivos são distintos e o porquê de eles existirem são distintos. E aí a gente pode ter, por exemplo, um MBA. O MBA, que é Masters in Business and Administration, ele acaba sendo, algumas pessoas falam, equivalente ao LLM, mais para o setor de administração, de gestão. Pode até ser feita essa abordagem, mas o foco ele é outro. O foco é muito mais uma abordagem gerencial, do gestor, do administrador. Algumas pessoas, elas vão, na área do direito, fazer MBA, muito mais por uma perspectiva de networking, para interagir com os gestores, com os gerentes, com os sócios, fundadores, proprietários de grandes companhias, tendo uma preocupação muito grande com o label que a gente tem, com a marca do curso, justamente para fazer networking, e não propriamente com o objetivo do conteúdo em si. Se você quer advogar, e uma advocacia mais técnica, mais vertical no conhecimento jurídico, não é tão recomendado assim. Porém, se o objetivo eventualmente, você trabalha em uma empresa, você deseja eventualmente caminhar para uma carreira executiva nessa empresa, o MBA pode ser interessante, mas para o meio da carreira, não logo de início, porque o objetivo justamente do MBA, assim como do LLM, do ponto de vista de propaganda, é dividir experiências, é compartilhar experiências. Então a gente acaba tendo, no final do dia, diversas opções, e que não tem uma gradação entre o que é melhor e o que é pior. Depende do seu objetivo. Eu, por exemplo, eu me formei, me graduei, logo que eu me graduei, eu fui fazer mestrado acadêmico. Algumas pessoas poderiam falar, isso daí não é recomendado, deveria ter feito uma especialização. Sim, poderia. Até poderia ter sido melhor? Poderia. Mas acabei fazendo rapidinho, uma escadinha tudo, mestrado acadêmico e doutorado na sequência. Porque eu sempre tive a intenção e o desejo da carreira acadêmica, seja a pesquisa, seja a docência. Hoje eu tenho um foco muito maior relacionado à docência. E já leciono em cursos de pós-graduação lato sensu. E nesse cenário, a abordagem ela é mais prática. Eu não posso, e não devo, e não é recomendado ir dar uma aula de pós-graduação no LLM para ficar falando sobre teorias e teorias. Não, a abordagem é prática. A abordagem de dia a dia, porque o escopo é outro. Então, a primeira coisa que tem que ficar clara para vocês, não tem melhor ou pior. Segunda coisa, molde o seu plano de aprimoramento acadêmico e profissional de acordo com o seu objetivo de vida, não de acordo com a modelagem que o lugar onde você trabalha ou com a modelagem que dizem que é tradicionalmente melhor. Cada um tem uma perspectiva, cada um tem um cenário completamente diferente e uma perspectiva de vida no final. Porque no final do dia, no frigir dos ovos, a gente está fazendo tudo isso para ser feliz, para atingir felicidade e se preparar para isso. Ter uma carreira profissional consistente, acadêmica, consistente, para ir atingir os nossos objetivos. Então, eu espero que esse vídeo ele tenha contribuído um pouquinho para elucidar alguma dúvida que vocês tenham a respeito desses diferentes tipos de pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, especialização, curta duração, LLM, por aí vai. Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo eles todos o mais rápido possível. E se gostaram, se inscreve no canal que tá virando muita coisa boa por aqui. E se cada um contribuir um pouquinho, a gente impacta um mundão. E impactando um mundão, a gente muda o nosso país. Saudações comercialistas, muito obrigado e até a próxima.